Pessoal, vamos agora para a nossa sexta aula sobre teoria básica de teleproteção. Eu queria falar agora um pouco para vocês sobre o acoplamento do sistema OPLAT. Então, deixa eu pegar um trecho do diagrama unifilar de Takaimbó, que diz respeito à linha que vai para Angelim, tá bom? Como nem todo mundo é familiarizado com análise de diagrama unifilar, eu vou fazer só uma breve explicação aí para quem está zerado no assunto, tá bom? Então, esta seta aqui indica o fluxo de energia normal dessa linha, tá? Então, como a seta aponta para cá, para a subestação, espera-se que normalmente Angelim seja a fonte e a carga seja Takaimbó. Se a seta fosse no sentido contrário, era porque normalmente Takaimbó alimentaria Angelim, tá bom? Depois disso você vê o para-raio, que garante que descargas atmosféricas não entrem na subestação e queimem os equipamentos, mas sejam descarregadas nesse para-raio para a Terra. Logo depois vem o TPC, que é o transformador de potencial capacitivo. Ele tem esse nome capacitivo porque ele tem uma componente a mais capacitiva do que um TP normal, que seria um mero transformador de potencial. TP é muito comum em linhas de tensão inferiores, tá certo? E o TPC em tensões maiores, 230 mil volts, 500 mil volts, tá certo? Porque esse nível de tensão, para você fazer um TP puramente, você ia ter que ter um isolamento bem mais complicado de ser implementado do que o de um TPC, tá bom? E isso é muito conveniente para a gente de teleproteção, porque a gente usa esse TPC como parte do nosso meio de transmissão, ou seja, o TPC faz parte do nosso acoplamento, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Depois do TPC, tem o TC, tá? Entenda TC, que é o transformador de corrente, e o TPC, como o amperímetro e o multímetro da linha, tá? O TC, ele vai medir, ele vai coletar uma amostra da corrente que passa pela linha de transmissão. O TPC vai coletar uma amostra da tensão da linha de transmissão e, através do seu secundário, ele vai fornecer correntes e tensões muito menores para os IEDs e coisas assim, para eles poderem, a partir daquela amostra, mensurar qual é o real valor de corrente e de tensão que você vai ter na linha, tá? E o restante são chaves e o disjuntor, tá bom? No funcionamento normal, eu tenho essa chave 5 e chave 4 fechadas, tá certo? Para a corrente passar por esse disjuntor, tá? E aqui, dependendo se eu tenho a chave 1 ou 2 fechada, eu jogo para o barramento 1, barramento 2, tá? Se em algum momento eu preciso fazer um bypass nesse disjuntor aqui, por qualquer motivo, ele não está funcionando bacana, ele abriu e não fechou mais, o que eu faço? Eu abro a chave 5 e a chave 4, tá? E fecho essa chave 6. Então eu consigo bypassar o disjuntor aqui, tá? Isso eu estou com a linha desenergizada para fazer uma manutenção na linha, por exemplo, nesse TC, nesse TPC. Por meio de garantia, eu vou também aterrar essa linha, que é a chamada chave 7. Tá? Então, eu fechei essa chave 7, eu aterro minha linha e eu tenho a segurança de que a linha está desenergizada. Tá bom? Então, isso é basicamente um resumão do que a gente está vendo aqui, nesse trecho que eu coletei do diagrama unifilar de Itacaimbó, da linha 04 Mike 6, que vem de Angelim, tá? Agora eu vou pegar esta mesma linha e vou olhar ela de lado, tá bom? Então, seria mais ou menos assim. Estou aqui com Angelim, aqui está o fluxo de potência, tá certo? Aqui está o TPC de um terminal, o TPC do outro, e você percebe que o TPC ele está ligado, um terminal no primário e o outro terminal no terra. E aí você fala, poxa, mas espera aí, se isso aqui é um terra, eu não estou tendo um curto-circuito aqui para cá? Não, porque o TPC, como falei na outra no slide, ele tem componentes capacitivas e indutivas que faz com que, para a frequência de 60 Hz, que é a frequência desse sinal aqui, tá?
isso seja um curto-circuito, desculpa, seja um circuito aberto. Na prática, é uma pequena passagem de corrente, mas que é desprezível, tá bom? Porque esse TPC vai ser meio que um filtro para essa corrente não escoar para a terra, tá bom? Então, qual o desafio? Pegar dois equipamentos e fazer comunicar um com o outro através desse sistema da linha de transmissão que não foi a princípio desenvolvido para isso, tá? Como é que a gente vai fazer essa mágica? Vou dar um zoom aqui no TPC, tá bom? Você tem o primário aqui, tá certo? E no final você vai ter a conexão com o terra. O esquema dele seria mais ou menos assim. A linha de transmissão, aquela componente capacitiva que eu falei, que já faz um divisor de tensão, como você pode ver aqui, tá? A partir daqui é que é coletado essa parte dessa tensão, que passa por um transformador para deixar ainda menor a tensão no secundário, e aqui é que é coletado essa amostra para o TC, desculpa, para os IEDs da vida e o que mais precisar dessas amostras, para, pegando essa amostra, sabendo qual é a relação de transformação, dando também esse desconto aqui dessa divisão de tensão, saber estimar com boa precisão qual é a tensão na linha, tá? Então, beleza. Qual é o desafio? O desafio é, para o sistema de potência, a gente entender que este arranjo aqui, ele vai terminar no terra. Mas que para a alta potência, desculpa, para as altas frequências e baixa tensão, que são os tais de carga de 50 a 500 kHz, ele não deveria vir para o terra, e sim para o equipamento. Então, como é que eu vou fazer esse jogo? Através da chamada caixa de sintonia, que nada mais é que um conjunto de filtros, tá certo? Que, em teoria, ele seria um filtro passa baixa para o terra e um passa alta para o equipamento. Vamos voltar àquela figura que eu mostrei agora. Eu tenho meus equipamentos, estou com meu TPC e agora eu tenho a caixa de sintonia. A caixa de sintonia, ela não é importante para o sistema elétrico em si, mas ela é importantíssima para o meu sistema carga. E aqui eu estou com um exemplo de uma comunicação em que esse equipamento está transmitindo a 404 kHz e recebendo a 400 kHz. Certo? Muito bem. Até aí, tranquilo. Mas uma pergunta. O que é que me garante que esse sinal, na hora que sair dos equipamentos OPLAT, eles não vão para o sentido contrário? Eles vão para cá em vez de ir para a subestação e diluir o meu sinal. Ou então, que é um outro problema, quem me garante que não vai vir ruído da subestação e entrar no meu sistema OPLAT e dificultar a comunicação entre esses dois equipamentos? Para evitar esse tipo de coisa, nós temos a chamada bobina de bloqueio. Como o nome sugere, ela bloqueia as frequências do sinal OPLAT, mas sendo um curto-circuito para os 60 Hz, tá certo? Então, essa imagenzinha aqui, achei ela bacana, que eu retirei de uma apresentação feita por Elton, que já trabalhou na DMT um tempo atrás, e que ilustra bem legal isso aí, né? Então, o pulsar de potência é um curto-circuito. Para o sinal do PLC, do carro, ele é um circuito aberto, ele não deixa, é uma alta impedância, né? Ele não deixa passar, tá bom? E por isso ele pega o caminho de baixo, vamos dizer assim, e chega até o equipamento OPLAT, tá bom? Então, quais são as características de uma bobina de bloqueio? Você tem a indutância, você tem a corrente nominal, que é a corrente de operação dela, ou seja, isso aqui é um limitante para a operação elétrica. Se eu tenho, por exemplo, uma bobina de bloqueio de, sei lá, 1250 amperes, eu não vou poder colocar mais do que isso, tá bom? E tem também a corrente de curto-circuito, que é o quanto de corrente de curto-circuito ela vai aguentar. Eu não lembro muito bem qual é o tempo agora, mas qual é o máximo de corrente que ela vai aguentar sem danificar a sua estrutura, tá bom? E aqui tem as características, né? Nesse exemplo, essa bobina é de 0,2 mH, 2.500 A e
ela suporta a corrente por circuito de 50 kA, tá? Então, voltando àquele diagrama que eu mostrei antes, eu tinha omitido uma coisa que agora vocês vão ver, que é a bobina de bloqueio. Então, quando você vê este sinal, você vai saber que está se deu bobina de bloqueio e que tem um carro nessa linha. Ou se não tem, é porque foi desativado e não retiraram a bobina ou não atualizaram o diagrama unifilar. Mas quando você vê essa bobina, esse símbolo, você pode assumir que essa linha de transmissão tenha algum problema, como falei anterior, ela tem um enlace de oplato, tá? Uma coisa, eu não quero chover no molhado para ninguém, eu sei que todo mundo entende muito bem isso, eu só quero primeiro fazer uma revisão básica de instalações elétricas residenciais para a gente poder fazer uma analogia com o sistema OPLAT, que acho que vai ficar bem mais fácil daqui a pouquinho. Vamos lá. O que é que a gente tem nas nossas tomadas de casa? Você tem 3 polos, tá? Onde um dos polos é o neutro, tá? E um outro polo é um sinal senoidal que vem da rede. Como a gente já viu, esse sinal é de 60 Hz, tá certo? E ele 60 Hz comparado com o sinal de neutro, tá bom? Eu tenho 3 pontos aqui, não tenho somente 2. O que seria esse terceiro ponto? Seria o terra. Se por acaso na sua casa você está jampeando o seu terra com o seu neutro, está errado. Não é para ser feito atrás do seu espelhinho da casa. Deve ser feito lá no transformador próximo que alimenta a sua casa, tá bom? Mas, não sei, nem todo mundo sabe, mas nas subestações da Chesf, você não vai encontrar esse tipo de arranjo. Tá bom? O que você vai encontrar é que o neutro, quando comparado com terra, ele também é senoidal. Então você vai ter uma senoide na fase e uma senoide no neutro quando você está comparando com o sinal de terra. E repara que essas senoides elas são cuidadosamente mencionadas para ter um defasamento de 180 graus. Isso garante o quê? Que quando um sinal está no seu pico máximo, o outro sinal está no seu pico mínimo. Tá certo? O que garante que, mesmo com a tensão relativamente pequena entre cada uma dessas fases, agora já não vou mais chamar de fase e de neutro, né? Entre cada uma dessas fases e o terra ser pequena, você garante uma tensão de fase muito alta. Tá? Então isso é uma vantagem, né? A gente tem a gente não está trabalhando com uma mega tensão aqui, mas em compensação, quando a gente coloca um equipamento utilizando essas duas fases, a gente consegue gerar um 220, mesmo tendo 110 entre as tensões e o terra. Mais uma vez, isso aí não é uma matemática pura e simples, não. 110 mais 110 igual a 220, não é, tá? Tem todo um, um artifício para fazer essa para descobrir essa tensão final, mas em termos práticos, tá? Para a gente não entrar muito não se aprofundar muito na matemática aqui, que não é tão importante, encare dessa maneira, tá bom? Que a gente consegue, desta maneira, a gente consegue uma tensão entre fase e fase muito maior, simplesmente colocando, defasando essas fases de 180 graus, tá bom? Então vamos lá. Então vamos voltar àquele nosso desenho que eu tenho os equipamentos e que estão conversando, certo? Um com o outro pelo acoplamento e pela linha de transmissão, tá massa? Então o que acontece? No chamado sistema fase terra, se eu estou querendo justamente pegar um sinal que eu vou ter uma referência e o sinal que está sendo transmitido, no acoplamento fase terra, eu vou colocar conectar a caixa de sintonia e o segundo a terra. Então, pegando aquela analogia da imagem anterior, é como se eu tivesse aquela instalação aqui da minha casa. Eu tenho o meu neutro, que é uma tensão muito próxima do terra, e uma fase de fato.
tá certo? Agora, quando eu tenho enlace fase, eu tenho um equipamento conectado a uma fase, desculpa, um terminal conectado a uma fase e o outro terminal na outra fase, defasado em 180 graus. Então, naquela analogia, é como se fosse a tensão elétrica da tomada de uma subestação. Então, você pode perguntar, tá, mas e se eu tiver um curto-circuito entre esta fase e esta fase? A proteção vai identificar esse curto-circuito, vai mandar um comando. Mas uma vez que justamente eu estou com esse curto-circuito nessas fases, eu não estou tendo esse meu sinal vulnerável? A resposta é sim. Isso aí não caracteriza um defeito do equipamento, uma falha de projeto, mas uma limitação da tecnologia carre, tá? Da tecnologia PLC. Se você tiver um curto entre fases, você está com esse sinal vulnerável, tá bom? Agora, repare que esse acoplamento fase-fase, ele é mais seguro, mais robusto que o fase-terra. Por quê? Se eu tiver qualquer problema em qualquer componente desse acoplador, o que não é muito fácil porque são equipamentos passivos, mas enfim, pode acontecer, eu vou perder um sinal, mas não vou perder o outro. Eu vou continuar tendo a diferença entre uma fase e outra. E o sistema ele é dimensionado para você ter uma robustez tal que perdendo um desses componentes, você ainda vai ter uma diferença de sinal significativa para o equipamento entender aquele sinal de guarda, o sinal de comando, tá bom? E no caso de um fase terra, como eu coloquei aqui, se por acaso eu tenho um curto entre a fase e a terra, de todo jeito, eu vou ter a mesma vulnerabilidade que eu tive no exemplo que eu falei agora sobre fase e fase. Então, a gente dá prioridade para usar o acoplamento fase-fase por ele ser mais robusto, ele ser mais, não vou dizer imune, mas ele ser mais resistente, mais resiliente por tolerar a perda de algum desses componentes e a gente consegue um sinal mais facilmente inteligível dessa maneira e a única vulnerabilidade dele seria esse curto entre as duas fases precisas do enlace, tá? Como eu falei, no enlace de fase terra, se eu tiver um curto para qualquer fase ou para terra que envolva a única fase que ele usa, eu estou com um enlace mais próximo de falhar. Certo, pessoal? Então, é isso que eu queria falar sobre os tipos de acoplamento do OPLAT. E na nossa próxima aula, nós vamos falar agora dos meios de transmissão digital. Tá bom? Obrigado pela atenção.